aqui mais uma vez para mais um estudo sobre a esperança de um novo tempo. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia do inimigo de Deus, parte 2. Ontem nós fizemos a parte 1, hoje nós vamos fazer a parte 2. Nós estudamos sobre a besta que sai do mar, né? Hoje nós vamos fazer a parte 2. Mas para a gente iniciar, antes de nós iniciarmos, eu quero ler um texto para você, que está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Fica a dica. Bom, vamos lá. A estratégia do inimigo de Deus, parte 2. A igreja de Deus continua sua luta para permanecer fiel ao seu Senhor. Ela deseja resistir até o fim às estratégias de Satanás para destruí-la. Conheça mais algumas revelações de Deus para seu povo. Conheça algumas outras revelações de Deus para o seu povo. Essa é a introdução do nosso estudo de hoje, tá? A primeira pergunta que nós temos que fazer: quem é a mulher prostituta do Apocalipse? Apocalipse apresenta uma mulher prostituta. E a pergunta é: quem é essa mulher prostituta que o livro do Apocalipse apresenta? Eu vou convidar você para nós abrirmos a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse. E nós vamos olhar para o capítulo 17, a partir do verso 1. Nós vamos ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3. Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 2: com quem se prostituirão os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embriagaram os que habitam na terra. Verso 3: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Deixa eu te perguntar, você já viu uma mulher dessa forma? Por aí em algum lugar? Você já viu uma mulher com essas características? E montada numa besta? Hã? Eu nunca vi uma mulher desse jeito. Mas a pergunta aqui é essa: quem é essa mulher? Aqui começa o nosso estudo. Agora nós vamos descobrir que mulher é essa. Eu tenho 3 opções para você. Essa mulher, será que ela é uma personagem sem muita importância? Será que essa mulher que o Apocalipse capítulo 17 apresenta é uma mulher sem muita... é apenas uma personagem sem muita importância na Bíblia? Outra pergunta: ou será se essa mulher é um movimento religioso que age na vida das pessoas e tem pacto com a besta do Apocalipse? Será que essa mulher tem relação com a besta do Apocalipse? Porque veja, ela está montada sobre essa besta.
né? Olha só. A mulher está montada numa besta escalada. Será que essa mulher do Apocalipse 17, ela tem alguma relação com a besta? Porque nós vimos que essa mulher está montada numa besta. Ó, vamos lá. E também tem aqui, ó, será que essa mulher significa uma igreja que tem pouca importância na profecia? Será que essa mulher representa uma igreja que tem pouca importância na profecia? O que você acha? Eu vou falar uma coisa para você. A resposta 2 está correta. Essa mulher que o Apocalipse 17 apresenta, ela é exatamente um movimento religioso que age na vida das pessoas e tem um pacto com a besta do Apocalipse. Por isso essa mulher está montada sobre a besta. Outra pergunta. O que quer dizer a palavra abominação? Veja, a gente leu lá em Provérbios 28, que diz assim o texto bíblico: aquele que desvia o seu ouvido da lei até a sua oração é abominável, ou será abominável. A pergunta aqui está perguntando o que é abominação? Bom, vamos ler mais um verso. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 27. Diz assim: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O que esse texto está falando? Nela nunca, olha só, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é ela? Esse texto bíblico está falando dela quem? Eu vou voltar aqui para você o verso 22 e você vai entender quem é essa ela que o Apocalipse está falando. Verso 22. Eu poderia começar lá do começo, mas daqui de 22 já vai dar certo. Olha só. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhes darem a claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro com a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhes trazerão a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Agora o verso que a gente leu: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentiras, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão nessa cidade. Somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro entrarão nessa cidade. Essa nela que o verso 27 está falando, nela não entrará, ele está falando da cidade santa, a cidade de Deus, a cidade de Jesus, a cidade onde o povo de Deus irão habitar juntamente com o seu Senhor.
O que o texto está falando é que todas essas pessoas que desviam o seu ouvido da lei de Deus, eles são praticantes da abominação. O que é abominação? A pergunta. Eu vou te falar que a abominação é o que o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 9, está falando. Abominação é você desviar os ouvidos da lei de Deus, desviar os ouvidos da palavra de Deus, desviar os ouvidos dos 10 mandamentos, desviar os ouvidos de tudo aquilo que se chama Deus. Isso é abominação. O que a Bíblia está falando em Apocalipse capítulo 21, verso 27, é que toda pessoa que pratica essas coisas, e também a mentira, elas não vão participar da cidade santa, não vão entrar nela, nunca, jamais vai entrar. Você está vendo o problema que as pessoas que pisam na lei de Deus, elas têm? Você está vendo o problema que essas pessoas têm? Você pode dar 3 respostas para essa pergunta. O que é abominação? Mas lembre-se que no Provérbios capítulo 28, 9, diz que a abominação é todo aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei. Aquele que pisa na lei, aquele que não dá moral para a lei, isso é abominação. E até a oração dessa pessoa, ela é abominável. Eu tenho 3 respostas aqui que você pode dar. Você pode dizer o quê? Deus não se incomoda com as abominações deste poder religioso. Você pode dar essa resposta. Que Deus não se importa com as abominações desse poder religioso. Você também pode dar a seguinte resposta: os que cometem abominação também terão oportunidades de entrar no céu. Você pode dar essa resposta também. Ou você pode dar a terceira resposta, que diz assim, ó: a abominação é a transgressão da lei de Deus, algo que o Senhor não pode tolerar. Mas eu vou te falar que a resposta correta é a terceira. Abominação é tudo aquilo que desvém, que é o contrário da lei de Deus. Abominação é a transgressão da lei de Deus, assim como o Provérbios 28, 9 está falando. Abominação é a transgressão da lei, isso é abominável aos olhos de Deus. Desviar os seus ouvidos da lei de Deus, ela não é uma coisa simples, mas é muito grave. Quando a palavra de Deus vem tratar algo como uma abominação ou como um imundo, é uma coisa muito gravíssima, certo? O que representa Babilônia na profecia? O que representa a palavra Babilônia na profecia? Apocalipse capítulo 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Viu? O que representa a Babilônia em profecia? Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes. E aí você pode me perguntar: quem é essa? Lembra do nosso estudo? Dos 4 animais? Você lembra que um dos animais representa a Roma imperial, depois Roma papal, o animal terrível e espantoso? Lembra? Pois é. Eu quero voltar aqui em Daniel. A gente leu esse capítulo ontem, eu quero voltar aqui para mostrar algo para você. Daniel 7, verso 25. Vou fazer você lembrar de algo.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Viu? E os santos lhe foi entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Mas o que eu quero que você observe é o que o verso 25 de Daniel 7 está falando. Magoará, proferirá a palavra contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E o que mais? E cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. Quem foi que mudou a lei de Deus? A Igreja Romana. A Igreja Romana fez esse trabalho. A Igreja Romana, que é essa mãe das meretrizes. E quem é as meretrizes? As meretrizes são todas aquelas outras igrejas que andam na mesma pegada da Igreja Romana, na mesma pegada da Igreja Católica, ensinando as pessoas da terra, os homens da terra, que também devem cometer abominação, renegando a lei de Deus. Todas as igrejas que caminham no mesmo passo da Igreja Católica, elas são essas meretrizes. A Igreja Romana, ela é a mãe das meretrizes. Ela tem as filhas dela. Outras igrejas que praticam o mesmo que ela pratica. Mudou os tempos e a lei. O verso 17 e verso 5, ele é bem claro. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia Grande, a mãe das meretrizes. E o que a mãe dessas meretrizes apronta? E essas meretrizes também aprontam. Ela é mãe das meretrizes e das abominações da terra, segundo Apocalipse capítulo 17, verso 5. Aqui está o significado para Babilônia. Aqui está o significado para essa mãe das meretrizes e também para as meretrizes. São toda aquela igreja, aquela religião que pisa nessas leis que a Igreja Romana mudou lá no passado, que segundo Provérbios capítulo 28, verso 9, é abominação aos olhos de Deus. Todo que participar desse cálice da prostituição, dessa meretriz, dessa Babilônia e também dessas meretrizes, segundo o texto que a gente acabou de ler de Apocalipse capítulo 21, verso 27, não entrarão na cidade santa. Não terão esse prazer de entrar na cidade santa, porque na cidade nunca jamais entrará abominação alguma. Aqui está a nossa lição de hoje. Eu espero ter ajudado você em alguns pontos, mas o que eu quero deixar para você hoje aqui é que você precisa estudar esse livro sagrado. E de preferência o livro de Daniel, capítulo 7, e também o capítulo 8. E depois você escorrega, pega esses versos, anota, não fecha, vai para o Apocalipse 17. E vai ler o Apocalipse 17, e vai lá em Daniel, e volta para o capítulo 17 de Apocalipse. E vai em Daniel de novo e volta para Apocalipse novamente. Você vai entender quem é essa igreja corrompida, quem é essa mulher que está montada em cima de uma besta. E você também vai entender quem é essa besta que essa mulher está montada. É um poder religioso junto com um poder político, dominando por sobre os reis da terra. Aqui nós vimos, no texto que nós lemos, que esses reis da terra vão beber do cálice, do vinho dessas abominações.
que essa mãe dessas meretrizes oferece a eles, você vai entender quem é. E a partir do momento que você aprender sobre essas coisas, você nunca mais vai se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. E a partir do momento que você descobrir quem é essa meretriz, nunca mais você vai entrar no confessionário para se confessar para um homem. A partir do momento que você começar a estudar Daniel 7, Daniel 8 e também Apocalipse e Provérbios, como a gente leu, você nunca mais vai pisar no ambiente dessa natureza. Nunca mais você vai colocar os pés nesse ambiente, para você não fazer parte do vinho que essa prostituta está oferecendo ao mundo. E também as meretrizes, as outras igrejas que pegam a mesma pegada dela. Lembra de Daniel 7, verso 25? Falar palavras contra o Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Todo aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, pratica abominação e mentira. Eu desejo que o Senhor Jesus proteja meu coração da confusão religiosa. Quero continuar estudando e conhecendo o puro Evangelho de Cristo. Se esse é o seu desejo, eu peço você que feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque mais uma vez o Senhor está aqui, abrindo nossos olhos e os nossos ouvidos para esclarecer as tuas revelações. Neste momento nós descobrimos que existe uma mulher em Apocalipse 17 que desagrada ao Senhor, desagrada as tuas leis, mudaram a tua lei, Senhor, e que fala palavras contra o Senhor, e magoa os santos do Senhor. Pai Santo, neste momento eu estou aqui para te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo age sobre a minha mente e a mente dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo comigo, essa pessoa que está fazendo esse estudo comigo, Senhor. Ajude a entender e compreender o que quer dizer a tua palavra. Ajude-nos a entender, Senhor, o que é o bem e o que é o mal. E também ajude-nos a nos desviar do mal. Ajude-nos a estudar mais a tua palavra. Ajude-nos a ter mais relacionamento contigo, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Obrigado, amiga. Eu quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui estudando com a gente. E nós te esperamos aqui amanhã para mais um estudo. Amanhã nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. Eu vou pegar o nome do tema para você. Olha só. Quem merece ser adorado? Esse é o nosso estudo de amanhã. Quem merece ser adorado? E eu te espero aqui. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.